11 horas mais 6 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Inclusão e Cidadania, uma parceria com o programa Abordagem Regional, todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, aqui pela 105,9. Hoje é dia do bibliotecário e dia do industrial do café. Antes de cumprimentar a pastora e a nossa convidada, o pensamento do dia. Faça o seu possível. O que parecer impossível já está nas mãos de Deus. Pastora Kari, bom dia. Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia para você, ouvinte. Você que está passando aqui pela nossa região. É um prazer estar no seu carro, no seu caminhão e na sua casa. Tenho certeza, dona de casa, aquele almoço delicioso já está pronto. Eu estou com fome, apesar de eu estar resfriada, mas o meu apetite continua o mesmo. Muito bom dia, obrigada pela acolhida. Gostei desse pensamento do dia aí, Paulinho. Muito bom demais, Visão Além né? de Alcance. Amei. Esse pensamento do dia, se você gosta de acompanhar o pensamento do dia, é só acessar o blog abordagemregional.blogspot.com, além das notícias, as informações, as comemorações diárias, temos também o pensamento do dia. Que bom, Paulo. Bom, a nossa entrevistada, Aline Dositeza Loureiro, é isso? Muito bem, deixa eu ver aqui, terapeuta ocupacional, pedagoga, isso aqui pela ocupacional pela Unesp, a Unip, ela se forma em pedagoga, mestrado em educação especial pela UFSCar, especialista em análise do comportamento voltado ao autismo, formação também integrada sensorial, especialização em saúde mental pela UFSCar e está em andamento. Ela trabalha no CAPES aqui de Porto Ferreira, proprietária e terapeuta ocupacional do Espaço AMI, atendimento multidisciplinar especializado que atende crianças, adolescentes com deficiências e autismo nas áreas de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagoga. Amém, bingo! Oh. Nossa, eu quase gritei gol agora. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E assim, você tem vida particular, né? Porque depois de tudo isso, né, Paulo? A pessoa, você respira? Tenho, respiro. Mas é um prazer recebê-la no nosso programa. Eu digo que era muito esperado a sua vinda. Eu já estava assim, já coloquei em oração, já fiz jejum, para ver se eu conseguia te trazer aqui. Deus ouviu. As minhas preces. E trouxe. Então é um prazer recebê-la. Acredito que nós temos muito o que conversar. Eu não, você tem muito o que nos explicar, nos ensinar, né, orientar a população ferreirense e de outros lugares, né, porque hoje, infelizmente, né, Paulo, o Facebook, né, a gente vai transmitir de outra forma, mas você tem muito o que nos ensinar. E tem muitas pessoas, Aline, esperando esse programa de hoje. Mas, antes da gente falar que é o principal, que é o autismo, né, a pessoa autista, algo me chamou muita atenção que faz parte da minha vida, que é a integração, né, sensorial. Eu gostaria que, antes da gente entrar na questão do autista, eu não sei se também faz parte. Faz parte. Você fala sobre isso. A integração sensorial, né, ela vem a partir das disfunções sensoriais. E o que são disfunções sensoriais, né? É a dificuldade de assimilar o processamento das respostas que entram pelas nossas entradas sensoriais. Que são quais? A visão, o olfato, o tato, a audição. Me ajudem? O paladar, isso. E aí a gente fala em mais duas, que é a propriocepção, que é, se eu falar para vocês, mexam o dedinho do pé, vocês mexem sem precisar olhar para ele. Então, vocês coordenam todos os... Aí já é difícil. Mexer o dedinho do pé, sem eu pôr o dedinho da mão, eu não... O dedão eu mesmo, o dedinho do pé... Ok, então vai, o dedão. Não, eu tenho que ser prático. A não ser que você consegue. Eu tô tentando mexer o meu mínimo aqui. Consigo. Tá, mexer os dedinhos do pé. Não, eu gosto das coisas dos seus mínimos. Dedinhos. Então, vamos lá. A propriocepção é isso. Você consegue mandar informação pro seu músculo sem precisar olhar, sem precisar tocar. E existe um outro que é o sentido vestibular, que é o sentido que nos dá o equilíbrio. Entendi. Tá? Então, o que acontece? As entradas sensoriais, para quem tem essa disfunção sensorial, estão desorganizadas. Então, um exemplo que eu dei até aqui para a pastora foi, estamos todos conversando, passou um caminhão ali na frente, a gente conseguiu continuar conversando e tendo atenção na nossa conversa, né? Mesmo com um barulho muito alto, porque a nossa entrada sensorial principal era a da atenção.
né? As nossas crianças e adultos que têm disfunção sensorial, elas não dão conta de focar nessa entrada sensorial única. Então, elas, por exemplo, normalmente parariam, ficariam prestando atenção do caminhão e não conseguiriam retomar a conversa. Entendi. Então, Perfeito. E você falou algo que, pra mim, como eu tenho uma lá em casa, uma pequena, a Radassa, a gente tá falando sobre alimentação, né? Sobre, acho que é a criança seletiva, a seletividade alimentar. Essa seletividade alimentar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque tem muitos pais que ficam apavorados com seus filhos. Meu Deus, o que eu faço para esse menino comer? A gente tem que deixar claro que a seletividade alimentar é um diagnóstico, tá? Ela não é frescura, não é porque a criança não quer comer. É diferente assim, todo mundo tem coisas que gosta mais de comer. Um gosta de comer pimentão, o outro não. Um gosta de comida mais apimentada, o outro não. Isso não é seletividade alimentar. Seletividade alimentar é quando a criança não consegue ter um alimento dentro da boca e entender que aquilo é legal, é gostoso comer aquilo. Então, a criança não consegue comer comida quente, ou ela só come comida gelada, ou ela só come comida branca, ou ela só come comida crocante, né? Porque ela tem uma seletividade. É frescura? Não. Ela realmente não consegue ter aquele alimento na boca, né? Imaginem vocês alguma coisa que vocês não gostam de comer. Imagina isso Beterraba. dentro da sua boca. Ai, Jesus. Beterraba. Não é horrível a Horrível. sensação? É isso que as nossas crianças têm com muitos alimentos. E aí tem todo um treino sensorial e comportamental para que essa criança adquira essa habilidade. Interessante. Eu fiquei surpresa quando você falou isso pra mim. E agora, eu não sei se vai fazer parte do autismo. Se fizer, você pode me cortar, que eu sou leiga. Sobre a poda neural. A poda neural. Vai fazer Isso, parte faz da- parte Então, do autismo. Nós vamos entrar, então, nessa questão do autismo, né? Da pessoa autista. Você... Primeiro, o que te levou a fazer essa formação? A buscar estudar sobre a pessoa autista? Porque alguma coisa nos leva, nos toca. Quando eu me formei, né, a gente vai para o mercado de trabalho e a gente tem uma formação global, né? Estuda de Sim. tudo na faculdade e aí você cai no mercado de trabalho. E aí o meu primeiro paciente foi um menininho com autismo, né? Eu posso até citar o nome, que é uma pessoa muito querida para mim, a mãe me autoriza, é o Júlio, filho da Dani Gentil. Foi meu primeiro paciente e é um menininho autista do qual eu tenho um amor incrível por ele. E aí ele que me levou a estudar. Né? E aí, conhecendo o Júlio, e aí estudando, pensando, eu me encantei. Hoje sou encantada pelo autismo. Que bom! E antes da Aline prosseguir, eu gostaria que, assim que o Paulo puder, ele passar o zap, né? Porque eu acredito que vão surgir muitas questões. E também, quando esse vídeo for publicado, você pode deixar sua pergunta lá, que, onde o Paulinho publicar, no YouTube, também eu vou... Que a gente passa para a Aline e ela procura, responde. Não vai ser por falta, né, de comunicação, não. Vamos responder direitinho. Estou à disposição. Muito bem, deixa eu vai já lá, passar aqui. Eu tirei uma foto, estou postando no Instagram, vou compartilhar no Facebook, divulgando, né, a participação. Você que está acostumado, todas as terças-feiras nós fazemos aí a transmissão pelo Facebook da Rádio Comunidade FM. Hoje, em virtude de problemas técnicos aqui com a internet e também a transmissão da cerimônia de posse da nova diretoria eleita da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Infelizmente não foi possível a nossa transmissão. Então nós estamos gravando todo aqui o programa e tão logo termine, depois tem obviamente uma edição e nós vamos postar o programa. Aí você vai poder acompanhar, interagir, inclusive, que nós vamos postar os links nos vários canais. Você pode fazer a sua pergunta, você que está acompanhando aqui pelo rádio, no nosso aplicativo, na 105,9 pelo dial do seu rádio, ou pelo Rádiosnet, que também você acompanha a nossa emissora em qualquer parte do país e do mundo. 99689-1606. Esse é o nosso WhatsApp para a sua pergunta. 99689-1606. E também você pode mandar por telefone 3585-2602 ou pelas postagens no Facebook. É Ok. isso? Isso aí, Paulinho. Valeu, Enquanto meus vocês amigos. vão conversando, eu vou só ali na recepção conversar com o Vinícius. Ele é do museu, chefe do museu ali que cuida de toda a parte histórica, e eu volto aqui para comandar. É rapidinho, tá bom? Ok, vamos lá. Então, Aline,
Hoje, há um índice muito elevado de pessoas... Eu não sei se só crianças, mas adultos autistas, né? Sim. E eu gostaria que você falasse para nós, com toda a liberdade, tem tempo, o que leva, né, uma criança, eu não sei se eu diria, a se tornar autista? Como que eu poderia dizer? Vamos começar, em vez da gente pensar o que é o autismo, vamos pensar o que me diferencia do outro, né? Que é a partir da diferença com o outro que eu consigo caracterizar quais são aquelas características que são limitantes para aquela outra pessoa. Correto. Né? Então, por que eu sou diferente de uma pessoa com autismo? Pode ser que eu fale criança, porque o meu contato com criança é um pouco maior, tá? Mas vamos pensar sempre em crianças, adolescentes, adultos, tá? Então, o que me diferencia da pessoa com autismo? A pessoa com autismo, ela corre. Vamos pensar assim, ela corre lá na escola. Mas eu também corro. Por que ela é autista e eu não sou autista? A gente tem que começar a pensar por aí. Né? A criança com autismo, ela não come de tudo, mas eu também não como. Por que ela é autista e seletiva alimentar e eu não sou? Correto. Eu gosto sempre de começar por aí, para fazer a gente pensar junto. Então, vamos voltar no correr. A criança com autismo, ela corre, mas tem uma função naquele correr? O porquê que ela está correndo? Né? A minha função de correr é, porque eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter um corpão, eu quero fazer atividade física, eu tenho uma função no meu correr. Às vezes, o correr da criança com autismo não tem uma função específica. Não é que ela corre por correr, ela corre por busca sensorial. Mas, assim, não tem uma função que é normal para nós. Entendi. A gente corre por uma questão de saúde. Sim. O autista não corre por uma questão de saúde. Né? O uso, por exemplo, as crianças brincam de carrinho, mas a criança de autismo também brinca com carrinho, só que ela olha a rodinha do carrinho que fica girando. Por que ela é autista e eu não? Porque a entrada sensorial visual dela está alterada e a minha não tá. Então eu brinco com o carrinho dando função de carrinho. Ele não, ele fica olhando para a rodinha. Tá? A durabilidade daquilo. Uma criança com autismo pode correr 8, 10 horas por dia. Eu, particularmente, não corro 10 minutos. E já tô achando que eu tô infartando. A criança corre tudo isso. Pode correr, tá, gente? Eu tô dando exemplos, não são todas. Nossa. São exemplos só pra ficar um pouco mais clara a nossa conversa aqui. Correto, não, tranquilo. Tá? Então, a gente precisa pensar sempre no que diferencia o outro. Por que eu olho uma criança e falo que ela é autista? Então, às vezes, chegam crianças no consultório e chega a professora falando assim, ela não fala, ela é autista. Poxa, mas tem um monte de outros diagnósticos do qual a criança também não fala e ela não é autista. Então, tomar cuidado com a banalização do autismo. Correto. Concordo com você. O quanto que as crianças estão sendo taxadas de autista sem passar por critérios diagnósticos e avaliações muito firmes e concretas do autismo. E aí a criança toma uma taxada de autista na testa e que leva para a vida inteira. Porque não existe ex-autista. Né? Quem nasce autista é autista. Não, fez um tratamento e curou. Então, nunca foi. Se curou, é porque nunca foi autista. O que a gente faz? Melhora a qualidade de vida e melhora comportamento. Tentando deixar o mais próximo do que é dito comum. Tá? Mas curar do autismo, infelizmente, ainda nós não temos isso. Tomara que a ciência progrida o suficiente pra gente chegar aí na cura dele. Mas se vocês ouvirem falar, era autista, fez terapia, curou, mentira, nunca foi autista. Ele tinha alguma outra coisa, recebeu um diagnóstico errado e aí conseguiu um tratamento. Entendi. Você falou, hoje é um rótulo, né? Meu filho, ele pula demais, ele é autista. Isso. Mas peraí, vamos devagar. E isso acontece também com o déficit de atenção e hiperatividade, né? As crianças hoje em dia são muito pacatas. Sim. Elas ficam em tablet, elas ficam em celular. E aí, quando você vê uma criança brincando na rua, brincando no balanço, sendo criança, você fala, hiperativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, né? O autismo tem critérios, a gente pode até conversar sobre isso, quais são os critérios para a criança ser autista. Então, aproveitando que você estava falando dessa diferença, eu não quero atrapalhar o seu... Não, né, vamos lá, vamos junto, até prefiro. Então, fale sobre esses critérios, eu acredito. Mas você não vai esquecer de falar daquilo que você... Da poda. Eu vou falar nas causas. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do critério do diagnóstico. Quem que faz o diagnóstico do autismo? Não é a minha vizinha que tem um
um neto que é autista, tá? Quem faz esse diagnóstico é o psiquiatra ou o neuroinfantil, com avaliação de uma equipe multidisciplinar que entenda essa criança e que tenha formação para isso. Adianta eu levar na minha prima, que é fono e atende idoso? Não vai adiantar, porque infelizmente ela não tem formação para isso, né? Da mesma forma que eu não vou levar o meu idoso para passar por uma fono infantil, Sim. né? Uhum. Então, precisa desse olhar e precisa de um olhar muito cuidadoso. Não é uma avaliação de meia hora que eu fico com a criança E já e vou que eu vou detectar que ela é. isso, e vou mandar um relatório pro médico falando que ela é autista, porque num primeiro contato a criança não criou vínculo, por exemplo. Então ela não tá se mostrando. Eu preciso Correto. que a criança crie um vínculo comigo, que ela goste de estar comigo, para ela se mostrar verdadeiramente. E aí eu consigo detectar quais são os comportamentos que a gente chama de comportamento disruptivo, que é o comportamento que concorre com o adequado. Então, por exemplo, uma criança que fica chupando o dedo, não é adequado chupar dedo, tá concorrendo com o aprendizado de fala. Isso é um comportamento disruptivo. Disruptivo. Isso. É o inadequado, vamos Correto. falar assim, né? Então, eu preciso dessa avaliação muito cuidadosa, né, dos profissionais e o olhar também do psiquiatra ou do neuroinfantil. E aí, esse diagnóstico, ele é feito a partir do DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, hoje é o DSM-5, e ele pauta de 3 critérios, né? Então, o primeiro critério é o déficit significativo ou persistente na comunicação e na interação social. Então, são crianças que têm 4, 5, 6 anos e ainda não falam. Sei. Tá? São crianças que, na hora que você coloca numa rodinha para fazer uma atividade de grupo, elas não conseguem interagir, manter contato visual, né? Mas, ela não fala, ela é autista? Não, gente, isso é um critério para o diagnóstico, tá? A gente fala de falta de reciprocidade social. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei com a Karen e falei, oi, tudo bem? Dei um abraço. O que a Karen fez? Foi recíproca comigo. Me deu um abraço e falou oi. Essas crianças, algumas não têm isso. Você fala oi e ela não tá nem aí que você tá ali. E eu, assim, não sei se eu posso interferir. Pode. Por que elas tão agressivas? Todo autista é agressivo? Não, a gente tem autistas que são leves. Os agressivos são os autistas severos. A gente pode só concluir os critérios diagnósticos, aí a gente entra nisso, que senão vai ficar um pouquinho confuso. Tá, Pode ser? Pode. Aí você só me lembra que a gente Lembro. retoma isso, tá? E então, essa incapacidade de se relacionar, isso é um dos critérios. Correto. Tá? A criança fala, mas ela não tem reciprocidade social. Ela não fala. Quando você está num mercado, ela não fala oi para sua amiga. Isso é um critério de diagnóstico também. Tá? Não é só o fato de não falar. Tá? A interação social também é importante. Certo. O segundo critério de diagnóstico são os padrões restritos e repetitivos de comportamento e de interesse. Então, voltando àquilo do carrinho, é a criança que fica rodando a rodinha do carrinho. Mas é só porque ela roda a rodinha que ela é autista? Não, ela é autista? Não, eu quero deixar isso muito claro. Porque senão eu sei que vai chover gente Você vai lá na falando sua que, clínica, lá no carro, que o filho tá rodando a rodinha do carro. Não é isso, gente, tá? São padrões repetitivos da mesma coisa. Então, comportamento motor. As crianças que se chacoalham, as crianças que batem palma, que fazem o flapping, que é um chacoalhar de mãozinha, né? Que ficam andando na pontinha do pé, tá? Isso é um padrão restrito de comportamento. Tem um interesse muito grande numa coisa só. Então, a criança só gosta de bola. E aí, ela fica só com bola, ela só quer ter bola, ela sai com bola em todos os lugares. Isso não é comum. A criança ela tem que brincar com tudo e com todos, Sim. né? O comportamento sensorial incomum, que é aquilo que a gente falou. Então, crianças que não conseguem ouvir um barulho. Então, a mãe liga a batedeira. A criança tapa o ouvido. A criança não dá conta de barulhos muito altos. Entra num lugar que é um pouquinho mais claro, ela apresenta algum comportamento de birra, porque tá muito claro o ambiente, uma alteração visual. Também na água, por exemplo? Água também. Dá alteração proprioceptiva, que é aquela dos dedinhos, porque eu não consigo sentir meu corpo direito na água. E dá alteração tátil, aquele negócio gelado relando em mim. Então, assim, não sei se... uma criança autista que faz natação, isso é bom ou é ruim? Ou depende? Eu não quero Depende. nos critérios, então vai lá. Depende muito, porque assim, a gente tem que fazer a avaliação da função daquele Porque comportamento. eu conheço crianças que choram muito.
Isso. Nossa, me desespera. Às vezes a natação, Kari, não tá nem ligada à água, mas tá ligado ao contexto que aquilo vai. Então eu levo ela no clube. É uma criança que não gosta de ser tocada, não gosta de abraço. Na hora que eu chego no clube, vem todas as tias beijar, abraçar. Aquilo é um horror pra criança. Não tem nada a ver com a piscina. Ah, que né? interessante, vou deixar isso claro. Ou a gente entra na piscina e é um lugar fechado e tá uma música super alta. E a criança não dá dando conta daquele som muito alto. Tem a ver com a piscina? Não, tem a ver com o som. Por isso que a gente precisa entender a função daquele comportamento. Por que ela não entra na piscina? É por causa da água? Às vezes não. Às vezes é tudo que acontece antes ou tudo que acontece depois. Ela entra na água e depois ela sabe que ela vai ter que tomar banho. E aí o cheiro do banheiro é muito forte. Tem que passar bucha no corpo e ela não suporta a bucha. Então, por isso que a gente tem que fazer a análise da função daquele comportamento. Né? Então, é indicado natação? Não sei. Depende de cada criança, em cada momento da vida dela. Tá? A criança é muito única, igual todos nós. É claro. Né? Então, vamos só voltar lá. Então, isso aí do perfil sensorial, né? Ser incomum. Incomum por quê? Porque todos nós temos um perfil sensorial. Coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Essas crianças fogem muito desse perfil, né? Interesses restritos. Então, assiste o filme da Galinha Pintadinha 20 horas por dia. E na hora que você coloca o filme do Peter Pan, ela chora. Ela não quer porque ela quer a Galinha Pintadinha. Tá? E o último critério, que é o terceiro critério, é que esses sintomas, eles devem aparecer na infância. Ai, Aline, mas eu conheci um autista adulto. Provavelmente as demandas sociais da infância não deixaram com que isso apareça. São os nossos autistas leves. Então, a gente vê... Eu vou dar um exemplo de um autista que vai ser, acho que, uma surpresa para todo mundo. O Messi. O jogador Messi, ele é um autista leve, do tipo que a gente chama de Asperger. Ele tem uma habilidade muito grande em jogar bola. Alguém já viu o Messi dando entrevista? Não. O Messi não dá entrevista, porque ele não tem reciprocidade social. Ele não consegue falar e trocar com o outro. Quando ele faz comercial, ele faz aquele comercial do Mach 3 lá, da Gillette. Vocês percebem, assim, deem uma atenção que ele é super treinado. A fala dele é cravada, ele não dá um sorriso. E se ele dá um sorriso, é um sorriso num momento específico. Diferente do Neymar. O Neymar leva o negócio mais na malemolência, mais legal. Ele fala, você percebe que não é tão robotizado. Exatamente. Né? Entendi. Então, o Messi, ele é um autista? Ele é um autista. Ah, mas ele come de tudo? Não sei, porque infelizmente eu não tenho contato com o Messi. Né? Ele faz comportamento repetitivo? Não sei, mas... Ele tem alguma alteração dentro desses 3 critérios diagnósticos, que tem que estar dentro dos 3. A gente só faz um parênteses aqui, uma brincadeira. Os gols dele são maravilhosos, né? São ótimos. Ele é muito bom no que ele faz. Porque ele tem... Aí entra naquela área de interesse restrita. Ele só tem interesse em futebol. Né? Não sei, gente. Não conheço o Messi, infelizmente. Mas eu tô fazendo uma análise clínica, bem assim? Básica, né? Do Messi. Mas entra nisso. Então, precisa estar dentro desses 3. Ah, mas o Messi era uma criança autista? Não sei. Às vezes ele estudava em escolas que davam tão conta dessas habilidades dele que passou. Na hora que ele chegou na adolescência, que perceberam que ele não conseguia ter uma namorada, que ele... Tá, são todas hipóteses, só tô explicando. Entendi. Não. Tá? Então, tem que estar dentro desses 3 critérios. Então, não é só porque a criança não fala que ela é autista, não é só porque ela corre que ela é autista, não é porque ela não olha no olho que ela é autista. A gente tem que preencher esses 3 critérios. E aí, existem escalas padronizadas e profissional capacitado para identificar esses comportamentos. Sim, você falou muito das avaliações, né? Que uma pessoa realmente tem que ter especificidade nessa avaliação. Tem que saber o que está falando. Não é qualquer um que vai chegar... vou avaliar você igual remédio para emagrecer. Olha, fulano tomou aquele remédio, deu super certo. Né? Então, isso é muito sério. Isso, e pensando que o autismo, cara, ele não tem um exame que eu detecto o autismo. Diferente da síndrome de Down, que eu faço um exame genético e eu identifico que ele é Down. Diferente de outras patologias, que eu faço um exame neurológico, eu faço um exame de sangue e eu detecto. O autista, não. Então, você tem que ter um olhar muito afiado para aquilo que você está fazendo, para não dar um diagnóstico errado para essa criança. Nós vamos entrar nos graus, eu posso dizer assim, né? Do autismo? Pode. Vamos fazer o seguinte, Karen, antes de entrar nos graus, vamos um intervalinho rápido aqui, só para a gente atualizar as informações.
a sessão da posse ainda não começou, né? E eu estava aqui conversando com o chefe da seção de preservação e patrimônio histórico e cultural de Porto Ferreira, o historiador Vinícius, que estamos aí promovendo, né? Vai ser promovida a Semana Cultural Orestes Rocha, e a comunidade FM fará parte dessa programação em virtude até do espaço físico do museu, está passando por algumas atividades. Então a Semana Cultural acontecerá simultaneamente no museu e também aqui na Rádio Comunidade FM, de segunda a quinta-feira, do meio-dia a 1, com participação de convidados especiais para falar sobre a Semana Cultural Orestes Rocha. O intervalo é rapidinho, a gente volta na sequência falando sobre os graus de autismo. Muito bem, de volta aqui com Inclusão e Cidadania. Hoje nós estamos com a Aline Dositeza Loureiro, pastora Cari. Estamos falando sobre autismo, sobre algumas questões, e nós saímos para o intervalo falando justamente sobre os graus, né? Os graus de autismo. Antes de entrar no grau, Aline, se me permite, a minha esposa trabalha em monitora de creche, né? E obviamente que são muitas crianças que participam, né, ali da unidade onde ela é monitora. E até outro dia eu estava comentando com a Kari que não sei se a gente desconhecia ou se realmente aumentou o índice de pessoas com autismo. Que antes eu via, aquela criança é imperativa, aquela criança... E agora, talvez até pelo fato de nós buscarmos conhecer um pouco mais, vamos entendendo sobre o autismo e os seus vários graus, né? Realmente aumentou ou agora a gente está tomando conhecimento que aquilo que a gente achava que era uma outra coisa era autismo já? O que aumentaram duas coisas. Uma foi os critérios de diagnóstico. Então, se a gente pensar há 10, 20 anos atrás, quem era o autista? Era o cara que ficava batendo a cabeça, se balançando e que tinha agressividade. Hoje a gente está falando no autista Messi. Né? Então, assim, mudou o critério de diagnóstico. O que antes, às vezes, a gente achava que era frescura, que era birra, ou que era uma deficiência intelectual, hoje a gente consegue caracterizar dentro de autismo. E aí, na hora que a gente abre essa bola aí de pessoas que entram dentro do critério, você coloca mais pessoas para dentro. Então, aumenta esse índice. Né? E o outro critério que é importante é o quanto que as pessoas estão ouvindo falar mais de autismo. O quanto que a mídia está colocando isso também. Né? Não se ouvia falar. Eu, quando era criança, eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Hoje, muita gente já ouviu, pelo menos, falar. Pode não ter contato, mas já ouviu falar que existe isso. Então, o quanto que isso está na nossa vida agora, tanto quanto uma síndrome de Down, uma deficiência física, uma deficiência visual. As crianças estão aí. Estão aparecendo, não estão mais dentro de casa. Sim, né? E as causas, né? Isso que todo mundo quer saber, eu acho que... Né? Vamos falar um pouquinho das causas, mas só para concluir do índice. Hoje, o que se fala de índice? 1 em cada 62 pessoas. Então, pensem vocês no hall de amigos de vocês. Né? Vocês provavelmente têm alguém ali. Sim. Às vezes não está diagnosticado, ou às vezes já foi, mas está errado, mas 1 em cada 62 é um índice muito alto. Né? Vamos pensar nas crianças que nascem, quantas crianças nascem por dia. Né? No Brasil, tem aproximadamente 2 milhões de brasileiros já diagnosticados com autismo. Então, assim, o índice é muito alto de crianças. Esse percentual que você está colocando é os 3 níveis ou não? Tudo. O transtorno inteiro. Isso, dentro do transtorno inteiro. Tanto leve, inteiro. quanto moderado, quanto severo. Eu não tenho aqui o número separado disso. Tantos é leve, tantos é severo. Não tenho mesmo, porque no Brasil nós não temos pesquisas ainda que levante o número de pessoas com autismo. Entendi. Elas entram dentro de pessoas com deficiência. Então, a gente não tem nenhum número que aponte. Esse número 2 milhões é um número aproximado. A gente não tem. Né? A gente não tem isso nem em escala municipal, nem em escala estadual, nem federal. A gente não sabe exatamente quantas pessoas têm com autismo, muito menos em que nível que elas estão. Eu achava que tinha uma pesquisa, algo. Nós não temos. Embora se fale mais, ainda nada se foi feito, né? E a pesquisa, viajando um pouquinho, a pesquisa no Brasil, ela gera custo, né? E não chega para nós, meros mortais, o que os cientistas estão pesquisando lá na universidade. Sim. Né? Para chegar tem um custo muito alto. Então,
Pode ser que exista, né? Até me comprometo a procurar e passar para vocês se eu achar algum dado mais específico de pesquisa em relação a esses índices. Mas até onde eu sei, até onde eu estudei, a gente não tem isso ainda fechado. Tudo é aproximado, tudo é muito hipotético. Então, Entendi. e aí vamos entrar então nas causas, Isso. né, Kari, que você está querendo saber. Então, existem 3 causas principais do autismo. Ele é multifatorial. O que é isso? São muitos fatores que podem estar interligados que causam o autismo. Né? Primeiro, eu queria falar um absurdo, né? Que é o caso da mãe geladeira. Então, a gente ouve ainda nos dias de hoje falando que a criança é autista porque a mãe não dá carinho. Isso não existe, isso é uma mentira. Por favor, não acreditem nisso. Existem muitas crianças com mães autistas que são muito mais carinhosas do que crianças que não Sim. têm o autismo, tá? Então, vamos quebrar já isso aí. Acho que é importante falar disso. E a outra coisa que eu acho que é bem importante falar é da questão da vacina. Existe um movimento para não vacinar crianças contra a tríplice, porque isso está gerando autismo. Meu Deus. Isso é um movimento mundial. Por favor, não façam isso. Não existe pesquisa. O que aconteceu foi um cara lançou um artigo, maior balela, e aí começou a se divulgar isso. Esse cara tá preso hoje por disseminar a ciência que não existe, incorreta. Correto. Tá? Entendi. Então, assim, se vocês ouvirem alguma mãe falar, eu não vou vacinar porque vai gerar autismo, por favor, orientem as mães. Tem sim, as mães, os pais têm sim que vacinar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês vão estar gerando um boom aí de rubéola e de outras doenças que não tem nada a ver com autismo, tá? Então, quebrando aí alguns absurdos que são falados em torno das causas do autismo. E aí, vamos falar quais são os multifatores um pouquinho. Então, eles podem ser de ordens biológicas, genéticas e ambientais. Tá? Não se sabe ainda a causa específica. É isso que gera o autismo. Não existe nenhuma pesquisa que fale isso. Né? Então, são muitas coisas que estão em estudos ainda. Né? Mas o que mais está sendo falado hoje é da poda neural, que é aquilo que a Karen falou logo no comecinho, que eu vou explicar para vocês o que é. Né? Então, o que acontece? A gente sofre 2 podas neurais na nossa vida. Uma próxima dos 2 anos e uma próxima dos 15 anos. Tá? Se eu estiver errada em relação a essas datas, depois eu corrijo. É muita coisa na minha cabeça. Então, quando a gente tem 2 anos, a gente sofre uma poda neural. O que é isso? As conexões que a gente usa com mais frequência no nosso cérebro, os neurônios, eles mantêm e reforçam essas conexões, tá? Num circuito de memória. O que não é usado é descartado. Então, se eu perguntar para vocês assim, vocês se lembram de mamar na mãe de vocês? 0 de vocês vai lembrar. Se alguém lembrar, por favor, Já fiz entre aqui, em contato comigo, porque eu quero fazer um estudo sobre você. Por quê? Porque isso, com o passar do tempo, não é mais utilizado. A gente não precisa mais lembrar disso. A gente não precisa mais lembrar em como a gente aprendeu a andar. A gente simplesmente anda. A gente simplesmente mama. Se derem uma mamadeira para qualquer um de nós, a gente vai dar conta. Então, esses neurônios são deletados. E aí ficam só os neurônios que são utilizados para a próxima etapa. Né? Por isso que os nossos adolescentes ficam aborrecentes. Porque eles estão passando por uma poda neural também. Então, estão sendo jogados alguns neurônios e ficando outros. O que acontece com os nossos meninos com autismo? Que dizem os estudos, essa poda ela é feita de maneira errada. Então, ficam neurônios que eram para ter sido mandado embora e alguns neurônios são mandados embora que eram para ter ficado, tá? Então, isso dá uma desordem. Ah, mas meu filho falava até 2 anos, não fala mais. Então, possivelmente deu falha na poda neural dele. Entendi. Né? E aí, mas isso não vai voltar? Vai voltar, porque o nosso cérebro, ele é lindo e ele faz uma coisa que se chama plasticidade. Então, outras partes do cérebro pegam essa função e dão conta dela. Então, ele pode voltar a falar, mas ele vai precisar de muito treino para conseguir fazer isso, porque aquele neurônio que era o da fala foi mandado embora, sem querer, na hora da poda. Ele andava e parou de andar. Provavelmente foi a poda neural. Né? Ele comia, parou de comer. Ele ouvia barulho alto, parou de ouvir. Então, tudo isso possivelmente faz parte da poda neural. Tá? Isso é o que está mais sendo estudado. Além disso, existe uma questão de formação intestinal também. Um bacilo, que eu não vou lembrar o nome. Eles têm um nível muito mais alto do que as pessoas... Eu vou chamar de normal, mas
não é muito legal, tá? Das pessoas normais. Ditas normais. Ditas normais, isso. Ditas normais. E aí isso dá uma alteração, né? Lembra quando a gente tá, por exemplo, com dor de barriga? O quanto que é ruim passar um dia com dor de barriga ou semanas sem ir ao banheiro. Os nossos meninos sofrem com isso e isso dá alteração de comportamento, isso dá várias alterações aí nas crianças, tá? Aí, como fator genético, a gente tem estudos que apontam uma herdabilidade de 20%. Então, quando a gente faz entrevista com os pais, a gente procura saber se alguém da família tem. E normalmente é o homem. A gente vê mais autistas homens. Né? A gente vê 1 para cada 43 são homens autistas e 1 para cada 186 são mulheres. Então, os índices para homem é muito alto. Tanto que o símbolo do autismo, que é aquele lacinho, ele tem ícones, o azul, né? Que é para representar exatamente isso, a prevalência de homens dentro do autismo. Então, a gente tem isso da herança genética. Mas na minha família não tem ninguém. Por que ele é autista? Provavelmente porque esse fator genético não está preponderando no momento. E a outro fator é um fator ambiental. Então, a gente fala um pouquinho das infecções, né, da exposição a substâncias, das complicações durante a gravidez, do desenvolvimento do feto, o quanto que a gente está comendo comidas geneticamente alteradas, a gente não sabe o que isso está gerando pra gente, os agrotóxicos, a gente não sabe. A gente está comendo um montão de coisa aí sem saber direito o que está gerando. Verdade. Tá? Então, é multifatorial. Eu vou saber o porquê que meu filho tem autismo? Não. Dificilmente. Mas o que importa saber o que gerou? O que importa é a partir de agora que a gente vai fazer. Mas foi meu pai, foi a mãe, foi a avó que tinha, foi eu que comi alguma coisa na gravidez, que sou culpada. Não, ninguém é culpado de absolutamente nada. Nada. Vamos partir de agora. A partir de agora, o que essa criança apresenta, o que ela precisa melhorar para ter qualidade de vida e independência. É isso, então vamos junto. Vamos melhorar. Certo? Eu acho, assim, profundo falar sobre a criança autista, porque você falou uma questão, é culpa, né? Há muitos pais que se sentem culpados porque onde eu errei, né? E às vezes acaba atrapalhando o crescimento da criança, o desenvolvimento. Com certeza. Se liberta dessa culpa, né? O que a gente sempre diz aqui no programa, quando a gente trabalha lida com algumas deficiências, a libertação, a aceitação. Isso. E são inteligentíssimos. Aí, olha, a criança autista, ela fala que ela dá 10-0 em nós. Né? Quando a gente pensa, ela já foi, voltou, já fez. E é uma coisa assim, a área musical, né? Eu não sei se tem outras áreas, mas eu sempre observo um autista igual mestre no futebol. Mas eu conheço crianças, assim, até tem uma banda em São Paulo chamada Toque do Silêncio, não sei se você já ouviu falar. Sim. Que é impressionante. Né? Tem cegos, crianças, o Guilherme tem até lá, o cego autista. Ele é ouvido absoluto. Sim. Né? É algo impressionante. Então, olha as qualidades que essas crianças têm. E às vezes os pais visam muito o negativo. Isso. Ele é por quê? Não, pra quê? Ele é. Então, vamos em frente. Exatamente. Ele é. Por que ele é assim? Pra que ele é assim? Por que ele tá fazendo isso? Não há culpas. Vamos seguir pra frente. A partir de agora que nós vamos fazer. Com certeza. Tá? E aí eu quero entrar no assunto, não sei, o Paulo tá por dentro do horário ali, sobre limites. A educação de uma criança autista, né, na área educativa. Não sei se você pode falar. Sim. Porque às vezes a mãe, mas meu filho é autista, ele acontece. Eu acredito que ele tem noção do que é certo e errado. Isso, a gente ensina, né? Nenhuma criança nasce sabendo o que é certo e o que é errado. De quem que é essa função? Dos pais. Mas eu delego para a escola. Não delegue para a escola. É outra função. Né? Os pais têm que ensinar os limites. Mas ele é autista, ele não entende o não. Então, vamos ensinar para ele o que é o não. E como que eu ensino para uma criança autista o que é o não? Da mesma forma que eu ensino para uma criança normal, impondo limites. Mas ele tá fazendo birra, tadinho, é autista, por isso que faz birra. Não, faz birra porque aprendeu que fazer birra é reforçador. Eu ganho o que eu quero quando eu faço birra, não é porque ele é autista. Né? Mas e aí, eu vou pôr de castigo, coitadinho, é autista? Vai, se for necessário, e se for uma punição que você ia dar. Caso ele não fosse autista, faça. Né? Não tô falando pra bater, de forma alguma, não batam em ninguém, não tô falando nada desse tipo. Tô falando só pra gente saber pôr limites. Né? E sempre, se ficar difícil pôr o limite, faz o pensamento, se ele não fosse autista, o que eu faria? E é o que você deve fazer, é o que seu coração manda fazer. Então, birra é um comportamento que todas as crianças têm, não só os autistas. Todos
todos. E existe manejo de birra. Existe como a gente arrumar a birra e melhorar. Não é normal ter birra, não. Ai, mas um autista tendo birra é normal porque ele é autista. Não! É normal porque ele é criança. E ele você vai fala ter isso birra. com experiência, né? Porque deve Sim. aparecer muito no seu consultório. É o que a gente mais faz ali, é birra. Né? E as mães, os pais, né, a família envolvida precisa ter isso em mente. Que a criança precisa ser educada igual uma outra criança. A gente não luta tanto pelos direitos de igualdade, pelos direitos de respeito. Claro. E aí, quando a gente vê dentro da nossa própria casa, isso não tá acontecendo. Porque na hora que eu começo a falar, ele é assim porque ele é autista, eu tô diferenciando a minha criança. Sim. Eu, mãe, eu, pai, tô diferenciando. Eu tô lutando pra na escola ter inclusão. Mas dentro da minha casa, eu faço inclusão? Eu trato ele como se ele fosse uma criança normal? Eu tenho que partir daí. Eu só posso exigir do outro a partir da hora que eu faço. Com certeza, Aline. Né? Então, a gente tem que parar isso. Tá difícil? Não sei o que fazer? Pense, se ele fosse normal. Né? E isso eu falo pros professores também. Procura ajuda. Né? Exatamente. Não sei o que fazer? Procura. Sempre vai ter alguém pra ajudar. Mas procura alguém que sabe o que tá fazendo. Exato, Né? Porque senão a gente vai ouvir que tomar a água do Mediterrâneo, porque eu já ouvi isso, vai fazer bem pra criança. Meu Deus. Né? Então, vamos ouvir alguém que sabe um pouquinho o que tá fazendo. Tomar água no Mediterrâneo. Nossa, Não, tem pessoas importando a água do Mediterrâneo, porque surgiram pesquisas, que eu não sei da onde, também super coisas ilegais, que a água do Mediterrâneo cura autismo. E aí, como a esperança é a última que morre, as pessoas estão importando e fazendo a criança tomar água do Mediterrâneo. Não, para que não existe. É a mesma questão da vacina. Criaram um negócio da vacina, que se você não vacinar, a criança não vai ter autismo, e as pessoas acreditam. Né? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com as orientações que a gente recebe. Né? O chá de boldo da vizinha é legal, mas ele não é tão importante quanto o ajuste de comportamento. E eu não sei quanto tempo eu tenho aí, Paulo. Ela tem 8 minutos. Tá. Eu gostaria que você deixasse, Aline, assim, o seu telefone, e-mail, sei lá, Facebook, os seus atendimentos. Fique à vontade. No Facebook, a gente tem a página Espaço AME. Podem entrar, podem mandar mensagem por lá, podem curtir. Né? É uma equipe multidisciplinar. Vou fazer a propaganda agora aqui. Sim, que eu preciso até trazer a Adriana, não é que você tem lá? Isso, a Adriana é a nossa psicóloga. Preciso combinar com ela. Temos a Solange de psicopedagoga e a Juliana a fono. Todas nós temos formação em autismo, em análise do comportamento. A gente está lá aberto para ajudar. Né? O nosso intuito é ajudar, só isso. Né? Se for para atrapalhar, a gente não quer nem conversa. Não, correto. Né? Então, é o Espaço AME, fica ali na Dona Balbina 986. A gente tem um telefone que é 3581-3349. Esse telefone é o da minha casa, porque lá na clínica a gente ainda não tem telefone. Mas pode ligar, eu retorno assim que eu puder, tá? E eu não tenho Facebook, tenho só esse da clínica, mas eu tenho o Instagram, que é @AlineDTL, de 12 Tesa Loureiro. DTL. Podem me adicionar lá, podem me conversar comigo, estou à disposição para o que precisar. Com certeza. E eu fiquei muito assim feliz em recebê-la aqui no nosso programa, porque é um assunto que precisa de muito diálogo, eu acredito, né? Com certeza. Uma Muita situação. informação. E é muito para nossa cabeça, né? É muito. Sim. E nada melhor que conversar com uma pessoa especialista no caso, né? Não ficar com será? Não. E aí? Então, trazendo você aqui, espero que você volte, porque é um assunto interessante, análise do comportamento. Isso, a gente pode falar um dia da análise. Nós vamos falar de análise do comportamento, que hoje, o comportamento precisa ser bem analisado mesmo. Então, eu quero, como eu já deixar aqui, para você se programar para a gente estar juntos falando sobre isso. Sim, sim. Né? O análise do comportamento. Perfeito. Porque eu acredito que não é só na criança, como no adulto, no adolescente, né? É algo muito precioso. E, com certeza, Aline, ajudou muitas pessoas e perguntas surgirão, que hoje, né, como disse o Paulo, Facebook, mas você ajudou muito e vai ajudar muito mais. E nós estamos aqui, nosso programa, para te servir, para te receber, para o que você precisar. O nosso programa é seu. Muito obrigada. A gente agradece de coração. A gente conversa, sim, sobre análise do comportamento, é o famoso ABA, que é o único método cientificamente comprovado para crianças autistas. Né? Ele faz ecoterapia, não é comprovado? Não, pode ser que dê certo para ele, mas o ABA dá certo para todos. É o único que a ciência fala que comprova mesmo com dados e pesquisa, quantidade de pesquisa suficiente em volta do mundo todo falando que dá certo. Ecoterapia dá certo, integração sensorial dá certo, várias outras abordagens dão certo, mas
para todas as crianças, para todos os níveis, é o ABA. Então a gente volta um dia para falar sobre Muito ele um interessante, pouquinho. Paulo. Né? A gente volta, Muito assim, bom. pra falar tenho sobre certeza. E as mães podem deixar aí, familiar, suas perguntas, que a gente vai dar um jeito de, responder. A gente encaminha. Aí é com ela. Não é isso, Visão Além do Alcance? Muito bem, tá aí. Nós conversamos com a Aline Dositeza Loureiro, no programa Inclusão e Cidadania, com a pastora Kari, todas as terças-feiras neste horário. Hoje, infelizmente, em virtude de problemas técnicos da internet, não conseguimos fazer a nossa transmissão ao vivo, mas foi gravado em vídeo também, né? Depois Paulo Carvalho fará uma edição e será postado na internet para que você possa acompanhar e, se quiser, interagir, inclusive, no vídeo. Depois a gente encaminha as perguntas para a Aline e marca uma outra data, um outro dia, a gente vai estar conversando com certeza. Não é isso, cara? Tá certo. Com Então, certeza. Visão Além do Alcance. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até semana que vem.